Olá pessoal, sejam bem-vindos ao HBcast. Nós estamos aqui nesse episódio com esse querido pastor Tibério. Seja bem-vindo, pastor. Se apresente um pouco, pastor, fale onde você está pastoreando. Ok, primeiramente eu quero agradecer pelo convite para estarmos aqui conversando sobre alguns assuntos. Para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou pastoreando na Igreja Presbiteriana Vila Mar, do Presbitério de Fortaleza. Estamos aí com esse novo desafio ministerial. Estamos felizes, estamos animados nessa nova trajetória no ministério. Maravilha, pastor. Hoje o tema é um tema assim, bem interessante, né? A gente vai falar sobre cultura e esse paralelo entre o cristianismo e a cultura moderna. Essa primeira pergunta, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é o ponto de vista bíblico em relação a essa cultura e qual é essa diferença que a gente tem entre a visão bíblica e a visão secular, né, por assim dizer. Ok, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um conjunto de práticas, crenças, valores, instituições, né, que interagem com o ser humano e com, assim, o mundo de um modo geral. Então, a gente está se referindo a toda essa conjuntura que faz parte do nosso dia a dia. E, falando da cultura do ponto de vista bíblico, né, nós podemos dizer que, nesse caso, essa cultura ela é moldada por Deus, né? Ela nos leva a uma interação com Deus, porque nós entendemos que essa cultura ela tem a sua origem e ela tem o seu propósito. Ela faz com que a gente, de fato, viva segundo os desígnios de Deus na relação com o mundo criado, também na relação com o próximo e principalmente com Deus. Então, tudo que diz respeito ao nosso dia a dia, então, tudo isso realmente passa a ser conduzido e dirigido segundo os valores cristãos. Até porque o cristianismo, ele ensina que todas as esferas da nossa vida, ou seja, família, trabalho, arte, ciência, educação, tecnologia, todas essas esferas, elas têm que ser utilizadas, têm que ser vividas para a glória de Deus. Nós entendemos que Deus ele criou todas as coisas e criou o ser humano para a sua glória. Então, levando para o lado do cristianismo, nós entendemos que todas essas áreas elas devem nos conduzir ou devemos estar se utilizando delas para a glória de Deus, né? Então, é a cultura do ponto de vista bíblico. Tá, aproveitando esse ponto, queria ter um texto lá de Romanos 12:2, né, que fala: não se amoldeis ao padrão deste mundo. Algo que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é esse padrão do mundo que Paulo vem falando lá em Romanos. Uhum. Ok, quando a gente fala da cultura secular, nós temos que trazer aqui a nossa discussão, o que aconteceu lá em Gênesis, né, quando houve a queda do homem, que é bem descrito a partir do capítulo 3 de Gênesis. Então, a desobediência do homem, ela causou grandes transformações na cultura, né? Se anteriormente nós falávamos sobre uma cultura do ponto de vista da Bíblia, dos valores de Deus, essa nova cultura, né, após a queda do homem, ela se tornou autossuficiente, ela perdeu essa relação com o transcendente. Então, ela passou a ser conduzida segundo outras vertentes, segundo outros valores, né? Então, quando nós vamos para o texto lá de Romanos capítulo 12, versículos 2, quando o apóstolo Paulo traz essa advertência para nós,
é se referindo a essa cultura que agora está alheia aos valores bíblicos, aos valores cristãos. Então, nós cristãos, nós que um dia fomos iluminados a partir da ação do Espírito Santo, nós temos que ter muito cuidado com essa cultura que vive na contramão dos valores bíblicos. Então, Paulo diz, não vos conformeis com este século, com os valores desta cultura, né, que está vivendo contrário aos valores de Deus. Então, nós cristãos temos diante de nós esse grande desafio. Nós estamos no mundo, mas nós, assim, não somos do mundo. A gente vai poder falar isso depois, exatamente por causa dessa cultura vigente. Sim. Então, realmente, eu não posso me acomodar, eu não posso tomar a forma, eu não posso viver segundo essa cultura secular que vive totalmente contrária aos valores de Deus. Sim, sim. E você falou de cultura secular, né? E um ponto que eu acho assim, que é interessante é porque essa cultura secular é uma cultura onde não existe verdade, né? Existe a narrativa que você constrói, que isso vai determinar a sua verdade. É uma verdade que ela não é uma verdade absoluta, né? Que eles dizem, né? Que isso é um problema. E nós, como cristãos, nós temos uma verdade absoluta que ela é descrita na palavra de Deus. Como um homem tem que ser. Aqui, ó, a Bíblia diz como um homem tem que ser. A mulher, filhos, e como você tem que se portar, como o senhor falou, né? No trabalho, no lar, como um amigo, como irmão, como um profissional. Aqui, ó. Enquanto numa cultura secular você não tem essa verdade definida, por assim dizer, né? Isso é um problema. E fazendo esse paralelo, né, entre cultura moderna versus cristianismo, quando a gente olha para essa sociedade, quais são os aspectos mais conflitantes, né? Porque conflitantes tem muitos, né? Mas quais são os mais conflitantes entre os valores cristãos e os valores dessa cultura secular? Muito bem. Como você mesmo colocou, são muitos os aspectos, mas vamos pontuar aqui alguns, né, para sermos bem objetivos. Primeiro, o individualismo e o relativismo moral, né? Então, esse, ao meu ver, é o primeiro aspecto, né? A gente pode dizer que essa cultura moderna, especialmente nas sociedades ocidentais, ela valoriza muito o individualismo. Nós estamos vivendo essa era onde as pessoas estão muito mais voltadas para a satisfação de suas vontades, de seus desejos, em detrimento das necessidades do próximo. Então, o individualismo ele vai bater de frente com os princípios bíblicos. Relativismo moral. Nós estamos vivendo isso, né? Se, por um lado, o ser humano ele tem buscado esse individualismo, ele também busca, consequentemente, uma liberdade moral, uma liberdade daquilo que ele entende como correto na satisfação de suas vontades, de seus desejos, né? Então, biblicamente falando, essa liberdade, esse relativismo moral é desassociado com uma responsabilidade para com os valores bíblicos, os valores revelados nas Sagradas Escrituras. Então, individualismo e moralismo, o relativismo moral, podemos citar também o consumismo e o materialismo, não é? As pessoas, elas vivem nesse desejo, né, muitas vezes desenfreado de estar consumindo, entendendo que isso vai trazer uma certa felicidade para suas vidas, né? Então, é o consumismo, é o materialismo, né? Hoje,
a maioria valoriza o outro pelo que ele tem, não pelo que ele é. Sim. Então, seria um outro aspecto, né? O consumismo, o materialismo. Também, um outro aspecto é o da sexualidade e do casamento, né? Nós estamos assistindo aí profundas mudanças, transformações na área sexual, na instituição da família, fugindo daquilo que Gênesis passou para nós, né? Você disse logo no começo, né, que nós temos a revelação de Deus, né? Então, assim, o que nós temos percebido hoje é uma grande transformação nessa área sexual, o liberalismo sexual, famílias bem diferentes daquelas instituídas pelas Sagradas Escrituras, e hoje cada um faz a opção de acordo com suas próprias preferências, sem uma orientação, sem uma baliza escriturística, podemos dizer assim, da palavra de Deus. É um outro aspecto. Questão da sexualidade, da família, uma outra questão que nós podemos dizer é o relativismo também de valores bíblicos. Não é? O que antigamente era errado, hoje em dia não é tão errado assim. E se para você determinadas coisas são corretas, para mim podem ser erradas, ou então vice-versa. Então a gente está vivendo esse relativismo. Então são aspectos da cultura secular que batem de frente com os valores das Sagradas Escrituras. 2 pontos que você falou que veio 2 situações na mente. A primeira é com relação a esse de consumismo, né? Sim. Que eu vi um sketch que era, o cara tava lá pedindo esmola, né, e tal, aí o cara falou assim, oxe, mas eu vi no teu Instagram que tá tudo bem, não sei o que, aí, não, no meu Instagram tava uma maravilha, minha empresa tá bombando, não sei o que, mas na vida real dele, ele tava lá pedindo esmola, né? Geralmente o passar que você tá bem, né, que você tem, né? Tem até outro exemplo, que é o pessoal com iPhone, que é caríssimo, e na casa, né, nem rebocada, né? Que também era que geralmente até na época da pandemia, quando estava tendo aquele auxílio, né, em vez da pessoa usar o dinheiro para sustento, estava usando para outros fins que não era sustento de alimentação. Usando para o supérfluo, né? Usando para o supérfluo. E o outro ponto que é referente ao relativismo, dentro da igreja mesmo, é com relação ao pecado, né? E um amigo meu, ele estava trabalhando lá no condomínio onde a gente mora, né? Mesmo no início da entrega do condomínio. Aí a gente conversando lá, né, trocando ideia, ele falando lá sobre o casamento, que há alguns anos atrás era inconcebível o divórcio. Era assim, não era algo normal. E hoje em dia essa relativização e aceitação começou a tornar isso, inclusive em muitas igrejas, como algo normal, o divórcio. Sendo que não é para existir divórcio, né? Que Deus ele chama o homem e a mulher para ser casado, e é isso, uma vez, até Deus voltar ou levar um dos dois. A gente vive a banalização dessas instituições divinas. Sim. Né? Então, a questão do casamento, ela tem sido muito fragilizada. Né? As pessoas, elas, por motivos muitas vezes banais, têm acabado relacionamentos e começado outros, e assim sucessivamente. Então, assim, a família, que é a base da sociedade, ela não tem tido a mesma valorização que antigamente. Sim. Então, são as transformações que esta geração, né, a pós-modernidade tem trazido para todos nós. Essa pós-verdade troca de esposa ou de marido, como se estivesse trocando de roupa, né? E aquele quem resolve permanecer firme no casamento é o herói. Ou então o que resolve casar cedo, né? Geralmente, até lá no trabalho a gente brinca assim, né? Que eu tenho outra menina lá que casou cedo também. Vocês casam muito cedo.
Sendo que não. Antigamente o pessoal casava com 18 anos. Já era casado, os avós com 18 já tinham 2, 3 filhos. Então, É como se você não aproveitasse a vida, né? Casou eles falam cedo, assim, aí, você não aproveitou, tal, como se o casamento fosse uma prisão. uma prisão, né? E, assim, Sendo pelo que, contrário. sendo que nas escrituras diz que a gente tem que aproveitar a mulher da sua mocidade. Exatamente. Amém. E aproveitando já falando nisso, né? A gente falou de casamento, né? Aham. Como é que eu, como crente, né? Uhum. Como cristão, presbiteriano, tenho que me posicionar frente a esses posicionamentos seculares, né? A gente viu ganância, a gente viu consumismo, relativismo. Como é que eu tenho que me posicionar, né, como crente referente a isso? Muito bem. É um grande desafio nós vivermos o cristianismo numa sociedade que tem se afastado cada vez mais dos princípios e dos valores bíblicos. Então, a primeira questão que eu coloco é que devemos viver de forma consistente com os princípios bíblicos. Não pode haver um hiato entre nossas palavras e nossas ações. A nossa vida tem que ser consistente com aquilo que nós entendemos como correto. E isso vai causar um grande impacto na sociedade. Então, essa é a primeira maneira da gente fazer frente a tudo isso que tem transformado os valores do nosso dia a dia. E assim nós nos tornaremos testemunhas autênticas de Cristo no nosso dia a dia. A gente realmente vai fazer a diferença, seja dentro de casa, seja numa rede social, seja no local de trabalho, na escola, na universidade. Então, primeiramente, vivendo essa mensagem de forma muito contundente no nosso dia a dia. Não existe duas pessoas, né? Isso. O que eu sou dentro de casa é o que eu sou na igreja, eu sou também no meu trabalho. Essa pessoa, ela é igual, né? E é interessante você falar isso, porque não tem como você dissociar isso. Na verdade, não é para ter como, não tem. Então, o Fábio que é no trabalho, ele tem que ser o mesmo Fábio que é aqui na igreja, né? Então, inclusive lá no trabalho, já chegaram para mim falar isso, né? Que pelo minha espiritualidade, né? Pelo aquilo que eu acredito, você consegue perceber nas minhas ações, né? No trabalho, tanto de compartilhar, de ajudar, né? De estar aqui, tá precisando de quê? Tá precisando de ajuda. Isso que são valores cristãos, de perceber a necessidade do outro, né? E você tentar ajudar. Você não consegue tirar isso e, não, vou usar isso aqui, outro vou usar isso aqui. Que isso é um problema, né? De ter duas personalidades em lugares diferentes, né? E tem gente que consegue, né? Assumir vários papéis bem antagônicos no dia a dia. Isso é complicado. E já pensando, pastor, né? O senhor falou que existe essa integridade, né? Entre os outros pontos. Eu queria que o senhor falasse também, né? Sobre esse equilíbrio entre fé e cultura. Né? Entendeu? Assim, só complementando a questão do nosso posicionamento como um cristão reformado, então, como falamos, né, a gente precisa viver um cristianismo autêntico no nosso dia a dia. Segundo, o que você até colocou aí, exercer o amor ao próximo sem comprometer a verdade. Né? Então, assim, é aquilo que a palavra de Deus coloca para nós. Né? A gente vive com pessoas com pensamentos bem diferentes, né? Mas isso não pode fazer com que a gente venha se afastar delas. Devemos viver o amor para com o próximo, como você bem falou, sermos prestativos no nosso dia a dia para com aqueles que precisam, mas sem comprometer a verdade, sem o compromisso com o erro. Isso também vai fazer uma grande diferença no dia a dia.
Uma outra questão que eu posso colocar aqui é o de defender a verdade, Era isso que eu ia mas perguntar. defender com graça, com amor. Eu não posso ser truculento, eu não posso ser intolerante, né? Tem muitos por aí intolerantes. Eu tenho que defender a verdade e fazendo com graça, né? E tem um texto aqui interessante do apóstolo Paulo, em Colossenses 4:6, que ele diz o seguinte, que devemos ensinar a verdade com graça, né? Falar a verdade com graça, né? Temperado com sal, né? Então, assim, a gente precisa ter muita sabedoria de Deus para defender a verdade, de maneira que a gente não venha a causar nenhum problema, nenhuma aversão naquele que está nos ouvindo. Sim. E uma outra questão, né, para a gente passar para outra pergunta, é orar pela nossa sociedade, é orar pelos nossos líderes, Os colegas de trabalho. orar por eles. Devemos realmente assumir esse papel. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que devemos orar e devemos orar por todos os homens, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Sim. Então, eu preciso orar pelos meus representantes, eu preciso orar por aqueles que estão acima de mim, né? Orar pela sociedade de um modo geral, né? Então, eu penso que dessa forma, um cristão reformado ele vai estar se comportando de maneira coerente com o seu Deus e com a revelação bíblica. E esse ponto de falar com graça e com sal é muito, muito importante. Porque muitas vezes a gente quer defender a razão da nossa fé, né? E é o certo, você tem que defender ela. Sim. Mas de algumas formas que, em vez de trazer para perto, você faz afastar mais, né? Então, ter essa sabedoria de falar da verdade, quando, sei lá, ele pergunta por qualquer assunto, sobre o aborto, por exemplo. Você é contra porque você está matando, você tem que ser verdadeiro, você está matando uma criança dentro Você tem que saber se posicionar dessa forma, mas de uma forma que você também traga a pessoa para falar, para ter a abertura de falar do evangelho, né? Porque geralmente em certos assuntos as pessoas já são mais retraídas e reclusas para escutar da verdade, né? Então tem que ter essa sabedoria, certo? Pastor, antes da gente continuar falando sobre cultura, né? Sobre fé e cultura, nesse mesmo tema, a gente vai dar só um break, né? Você que está escutando, a gente vai, semana que vem, a gente está continuando esse papo aqui com o pastor Tibério.